Após descobrir segredos sombrios sobre o passado de Carlos, Marta une forças com a polícia para derrubar uma rede de contrabando perigosa e corrupta. Mas agora, com a revelação de um traidor dentro da própria polícia, o perigo é maior do que nunca. Neste episódio, descubra: quem é o verdadeiro mentor por trás da rede criminosa? Até onde Marta está disposta a ir para honrar a memória de Carlos e buscar justiça? E como o investigador irá lidar com a ameaça interna que coloca a operação inteira em risco? Não perca o desfecho emocionante, cheio de reviravoltas e ação. A verdade ainda está para ser revelada. Prepare-se para o inesperado. O episódio de hoje é Morte no Motel. Dona Marta sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas com um olhar que dizia muito mais do que qualquer conversa. Naquele dia, seu olhar estava fixo na janela, observando o movimento da rua, como quem espera uma notícia que nunca chega. Mal sabia ela que aquela espera terminaria em instantes. Era uma terça-feira tranquila, como tantas outras. Mas o destino gosta de brincar com a normalidade. Ao ouvir uma batida na porta, Dona Marta se levanta lentamente, ajeita o xale e caminha até a porta. Ao abri-la, ela se depara com dois policiais. O mais jovem, nervoso, parece hesitar, mas o mais velho, com uma expressão de pesar, dá um passo à frente e diz: Senhora Marta, sinto muito, mas temos uma notícia difícil. Seu marido foi encontrado morto em uma suíte do motel da cidade. Por um momento, o tempo parou. Marta ouviu as palavras, mas parecia que vinham de um lugar distante, como se fossem parte de um pesadelo que ela queria acordar. Carlos, seu marido, era um homem misterioso, sempre envolto em segredos que Marta nunca conseguiu decifrar. Seus encontros tardios e saídas sem explicação sempre levantaram suspeitas, mas ela preferia o silêncio à verdade. No fundo, sempre soube que ele escondia algo, mas a morte, ela não previu. Essa revelação não era apenas sobre a morte de Carlos, mas sobre a vida que ela nunca soube que ele levava. Um mundo de mentiras, traições e agora, tragicamente, de um fim sem respostas. A voz do policial mais velho atirou dos seus pensamentos dizendo: Precisamos que a senhora venha conosco para identificar o corpo. Cambaleando, Marta se apoia na parede para não cair. E com um aceno leve, ela concordou, suas pernas se movendo automaticamente, enquanto sua mente ainda processava o choque. E ao entrar na suíte 21 do motel da cidade, Marta se depara com uma cena desoladora. Um quarto simples, com lençóis desarrumados e uma mesa de cabeceira virada. E o corpo de Carlos, que está coberto por um lençol branco. Marta nunca imaginou que veria o fim de sua vida compartilhada naquele quarto pequeno e impessoal. Ela olhou para o corpo, coberto, tentando sentir algo, mas só havia um vazio. Ao mesmo tempo em que Marta é levada para fora da suíte, uma mulher jovem chorando muito aparece ao final do corredor. Marta olha para ela e seus olhares se encontram. A jovem mulher era uma estranha para Marta, mas o rosto dela trazia uma expressão de dor que era inconfundível. Marta soube naquele instante que essa mulher conhecia Carlos melhor do que ela própria. Enquanto caminhava pelo estacionamento do motel, Marta percebeu que o mundo ao redor dela continuava a girar e sentiu que tudo que ela conhecia havia desmoronado. Seu marido estava morto, mas o homem que ela achava que conhecia já havia morrido há muito tempo. Ao chegar em casa, Dona Marta sentiu um vazio ao perceber o quanto a casa estava quieta e escura. Agora, restava apenas o silêncio. Um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. O silêncio de uma vida inteira de mentiras desfeitas em um instante. E assim, Dona Marta ficou ali, olhando para fora, esperando, mas agora, sem saber o quê. A noite avançava e a casa de Dona Marta permanecia mergulhada no silêncio.
Ela estava sozinha com seus pensamentos, seus medos e um novo vazio que agora habitava sua vida. Mas havia algo mais, uma sensação persistente de que a história de Carlos ainda não tinha sido totalmente revelada. Ao desviar o olhar da janela, ela viu o porta-retratos na mesa ao lado, que contém uma foto antiga de seu casamento com Carlos. Naquela fotografia, Carlos tinha um sorriso enigmático. Ele sorria como se guardasse um segredo. E talvez, pensou Marta, ele sempre guardou. Decidida a entender o que realmente aconteceu, Marta foi até o quarto onde Carlos guardava suas coisas. Uma caixa velha de madeira, sempre trancada, chamava a atenção de Marta há anos. Agora, ela sabia que precisava abrir aquela caixa e começou a procurar as chaves entre os pertences de Carlos. Com mãos trêmulas, ela finalmente encontrou a pequena chave dourada no bolso de um dos casacos de Carlos. Dentro da caixa, Marta encontra uma coleção de cartas, fotos antigas e um caderno de anotações. Cada item parece conter um pedaço da vida de Carlos que ela desconhecia. As cartas, escritas com uma caligrafia apressada, falavam de encontros secretos e um amor que parecia nunca acabar. Não eram cartas para Marta, mas para outra mulher. E foi então que Marta leu o nome de quem assinava as cartas: Ana, a jovem do motel. O nome dela apareceu como uma sombra nas cartas, uma presença constante na vida secreta de Carlos. Que Marta foi até a sua mesa de estudos, espalhando as cartas e fotos na frente dela. Entre as fotos, uma em particular se destaca. Uma imagem de Carlos e Ana juntos, sorrindo em um lugar que Marta não reconhece. A fotografia parecia ter sido tirada em um lugar que Carlos nunca mencionara. Um mundo novo, uma vida nova, longe da casa e do casamento que Marta conhecia. E com os olhos cheios de lágrimas, ela se perguntava quantas vezes tinha ficado sozinha naquela casa, enquanto Carlos vivia outra vida. Determinada a entender o que aconteceu, na manhã seguinte Marta foi até a delegacia procurar o investigador responsável e entregou-lhe as cartas e fotos. Que, senhora Marta, nós encontramos substâncias suspeitas na suíte onde seu marido foi encontrado. Precisamos de sua ajuda para entender se ele tinha envolvimento com algo que a senhora saiba, disse o investigador responsável pela investigação. Marta balança a cabeça, surpresa e confusa. Ela não conhecia o homem que ele era fora de sua casa, mas agora uma nova possibilidade surgia. O que Carlos estava realmente fazendo naquele motel? Ao sair da delegacia, Marta decide voltar ao motel para conversar com Ana. Ela precisa de respostas, e Ana parece ser a única que pode oferecê-las. O sol estava alto quando Marta chegou ao motel novamente, seu coração batendo rápido com a ansiedade de encontrar Ana. E ao encontrá-la, sentada na beira da cama, visivelmente abalada, Marta entra devagar com um olhar misto de curiosidade e desespero. Marta disse: "Você é Ana, certo? Eu sou Marta, a esposa de Carlos." Ana, aparentemente muito nervosa, respondeu: "Eu sinto muito. Eu nunca quis que ele... Eu não sabia que ele..." A voz de Ana tremeu enquanto ela tentava encontrar as palavras. Ela também estava buscando respostas em meio ao caos que a morte de Carlos havia criado. As duas mulheres sentaram-se lado a lado, inicialmente separadas pelo peso de suas emoções e a complexidade de suas situações. Foi então que Ana revela que Carlos estava envolvido em algo perigoso. Carlos, ele estava tentando sair de um esquema. Ele estava com medo. Disse que queria deixar tudo para trás e, talvez, recomeçar comigo. Que Marta percebeu que Ana, como ela, também era uma vítima das mentiras de Carlos. Duas mulheres presas em uma teia que ele havia tecido. E então, Marta saiu do motel, seu rosto uma máscara de determinação. Ela realmente está decidida de que precisa investigar mais a fundo, descobrir com quem Carlos estava envolvido e por quê.
E para isso, ela sabia que para descobrir a verdade precisaria ir além do que jamais foi, teria que enfrentar as sombras que Carlos deixou para trás. Dias depois, após a liberação do IML, Marta organizou o funeral de Carlos. Poucos amigos e conhecidos comparecem. E Marta notou a presença de Ana. Ela ficou à distância, observando, mas sem se aproximar. Carlos foi enterrado com muitos segredos ainda por descobrir. Mas Marta estava determinada a desenterrar cada um deles. Ao retornar para casa, Marta se senta novamente em sua poltrona, mas agora com um olhar resoluto. Ela olha para o porta-retratos de seu casamento e depois para a caixa de cartas e fotos. E enquanto a noite caía, Dona Marta sentiu que uma nova jornada começava. Uma jornada para desvendar o mistério que era Carlos e, talvez, descobrir algo mais sobre si mesma no processo. A madrugada estava fria e silenciosa, mas na mente de Marta, as perguntas ecoavam como um trovão. Cada carta, cada foto, cada lembrança parecia formar um quebra-cabeça impossível de montar. Como não conseguia dormir, Marta se dirigiu até a mesa de jantar, onde tinha espalhado os pertences de Carlos, e se peou olhando fixamente para o caderno de anotações que encontrou na caixa de Carlos. Ao abri-lo, observou que estava cheio de nomes, lugares e datas. Algumas páginas estavam rasgadas, outras manchadas. Marta sabia que aquele caderno poderia ser a chave para entender o que realmente acontecia na vida secreta de Carlos. Entre os nomes, um em particular chamou a atenção de Marta: Paulo. Era um nome que ela conhecia bem. Paulo era um amigo próximo de Carlos, alguém que sempre esteve presente em suas vidas, mas que agora parecia mais envolvido do que ela poderia imaginar. No caderno tinha a seguinte anotação: Encontro com Paulo, 14 de julho, Clube dos Pescadores. Ela lembrava que Paulo sempre tinha uma desculpa quando ela perguntava sobre suas conversas com Carlos. Talvez ele soubesse mais do que demonstrava. Marta decidiu que precisava confrontá-lo. Na manhã seguinte, Marta foi ao Clube dos Pescadores, um lugar que Carlos e Paulo frequentavam nos finais de semana. É um local simples, mas com uma vista ampla do lago. Ao chegar, logo avistou Paulo. Ele estava sentado em uma mesa no canto, sozinho e tomando café. Paulo parecia calmo, mas quando viu Marta se aproximar, sua expressão mudou para uma mistura de surpresa e nervosismo. Paulo, precisamos conversar. Sobre Carlos e sobre você, disse Marta calma, mas com a voz firme. Marta, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas eu não sei se posso ajudar, respondeu Paulo de forma hesitante. Marta percebeu que ele estava mentindo. Ela podia sentir o medo na voz dele, o mesmo medo que ela agora sentia em seu coração. Mesmo assim, sentou-se junto com ele e, muito determinada, disse: Eu encontrei o caderno de Carlos. Seu nome está lá, Paulo, e eu quero saber por quê. Paulo, demonstrando nervosismo e olhando constantemente ao redor, respondeu: Marta, você não entende. Carlos se meteu com gente perigosa. Eu só estava tentando ajudar, só isso. As palavras de Paulo confirmaram o que Marta temia. Carlos estava envolvido com pessoas que podiam fazer qualquer coisa para manter seus segredos. E mais firme do que nunca, Marta questionou: Se você sabe algo, Paulo, precisa me dizer. Eu não vou parar até descobrir a verdade. E diante da firmeza de Marta, Paulo respirou fundo e, olhando para o lago, como se não quisesse enfrentar o olhar de Marta, ele respondeu: Carlos devia dinheiro a algumas pessoas. Ele estava desesperado. Tinha planos de sair do país com Ana. Que Marta sentiu um nó no estômago. Mais uma vez, a vida que Carlos escondia dela se revelava, e a dor da traição se misturava com o medo do desconhecido. Depois de falar com Paulo, Marta sabia que precisava de ajuda para desvendar esse mistério. Ela voltou à delegacia, disposta a colaborar mais com a investigação,
e entregou o caderno de Carlos para o investigador, que, ao folhear o caderno de anotações de Carlos, comentou: "Isso pode ser muito útil, Dona Marta, mas quero que saiba que isso pode se tornar perigoso. As pessoas envolvidas nisso não são do tipo que deixa pontas soltas." Mas Marta estava determinada. A verdade sobre Carlos, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que a mantinha firme agora. O investigador e sua equipe começaram a analisar o caderno de Carlos, conectando os pontos entre os nomes e lugares mencionados. Marta assiste de perto, e sua expressão é séria e focada. Cada página, cada anotação, revelava mais um fragmento do quebra-cabeça. Parecia que Carlos estava tentando sair de um esquema ilegal, mas não sabia como fazer isso sem ser descoberto. Até que, finalmente, o investigador encontra uma pista, um nome codificado que corresponde a um conhecido contrabandista da região, alguém que estava na mira da polícia há anos. Se Carlos estava lidando com esse homem, ele estava em águas muito mais profundas do que imaginávamos, disse o investigador responsável. E Marta percebeu que Carlos havia se metido em algo que ele não poderia controlar. E agora ela estava envolvida, querendo ou não. Marta, achando que ainda tinham peças soltas, resolve marcar um encontro com Ana em um café discreto da cidade. Ela precisa ouvir o que Ana tem a dizer sobre os últimos dias de Carlos. E foi nesse encontro que Marta ouviu de Ana: "Carlos estava com medo, Marta. Ele me disse que achava que estava sendo seguido, queria fugir, mas não deu tempo", demonstrando a preocupação em seu rosto. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. De repente, Ana menciona algo que faz Marta congelar. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar um documento que ele escondeu, algo que provaria sua inocência. Um documento, a última peça do quebra-cabeça. Marta sentiu uma nova onda de determinação. Ela precisava encontrar esse documento, custasse o que custasse. Marta revirou a casa toda procurando pelo documento. Ela se lembrou das palavras de Carlos, do lugar em que ele gostava de se esconder quando queria ficar sozinho. Até que, o porão. Era lá que ele guardava seus segredos mais sombrios. Que Marta desceu lentamente as escadas para o porão escuro, iluminada apenas por uma pequena lanterna. Ao chegar, começou a procurar o documento entre caixas e prateleiras velhas. Após algumas horas, ela encontrou uma caixa de metal escondida atrás de algumas ferramentas antigas. Lá estava ele, um envelope lacrado com o nome de Carlos. Marta sabia que esse era o momento da verdade. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro dele, ela encontrou documentos bancários, correspondências e um pendrive. O pendrive parecia conter a chave para todos os segredos que Carlos estava tentando esconder. Marta sabia que precisava de ajuda para acessar seu conteúdo. Na manhã seguinte, Marta voltou à delegacia com o pendrive e entregou-o ao investigador, que, surpreso ao ver o pendrive, comentou: "Vamos ver o que Carlos queria que descobríssemos." E, para a surpresa de todos, ao conectar o pendrive ao computador, começaram a ver arquivos e vídeos de negociações secretas, encontros e transações bancárias ilegais. A verdade sobre Carlos, sobre o que ele estava fazendo e por que foi morto, finalmente começava a aparecer. Ele estava tentando expor o contrabandista e limpar seu nome, mas o custo foi sua própria vida. Então, o investigador olhou para Marta, percebendo a complexidade da situação e a coragem dela em trazer tudo isso à tona, e disse: "Dona Marta, o que o seu marido fez foi perigoso, mas ele tentou fazer a coisa certa no final. Agora precisamos de você para nos ajudar a terminar o que ele começou." E com isso, Marta percebeu que sua jornada estava longe de acabar, mas agora ela tinha um propósito: fazer justiça, não apenas para Carlos, mas para si mesma. Ao retornar para casa e sentar-se na sua poltrona favorita, Marta estava exausta, mas determinada.
Ela olha novamente para o porta-retratos de seu casamento com Carlos e sorri levemente. A vida de Marta nunca mais seria a mesma, mas ela sabia que estava mais perto da verdade e, por isso, continuaria lutando. O pendrive revelou muito, mas também trouxe novas perguntas. As evidências sugeriam que Carlos estava trabalhando com a polícia em segredo, tentando desmantelar uma rede de contrabando, mas algo deu errado. Marta sabia que o próximo passo era entender quem eram os verdadeiros inimigos. O investigador a chamou até a delegacia, mostrou documentos e disse: Carlos estava tentando passar informações para nós, mas parece que alguém descobriu. Precisamos rastrear essas pessoas e descobrir o que mais ele sabia. Que Marta se viu agora envolvida em uma teia de mistério ainda mais complexa, onde cada passo poderia ser perigoso. O investigador descobriu que Carlos havia marcado um encontro secreto em um armazém abandonado antes de morrer. Eles decidiram investigar o local na esperança de encontrar mais pistas. O armazém estava escuro e em ruínas, um lugar perfeito para segredos permanecerem escondidos. Marta seguiu o investigador, cada passo ecoando na vastidão do espaço vazio. O investigador, olhando ao redor, disse: Carlos pode ter deixado algo aqui. Vamos nos separar e procurar por pistas. Marta, separada do investigador, encontra uma pequena sala nos fundos do armazém. A porta está entreaberta e dentro uma mesa com papéis espalhados. No centro da mesa, ela encontrou um mapa da cidade com pontos marcados. Os pontos no mapa indicavam locais que Carlos estava monitorando, lugares onde ele encontrou movimentações suspeitas. Os lugares que estavam destacados com um círculo vermelho eram Doca 12, Armazém 5 e Clube dos Pescadores. Marta percebeu que Carlos estava mais envolvido do que ela imaginava. Ele estava tentando derrubar a rede de dentro. De repente, ela ouviu um som de porta rangendo. Marta se vira rapidamente, sentindo um calafrio na espinha. Ela não estava sozinha. Ao olhar ao redor, Marta tentando ver através da escuridão, ela escuta passos rápidos e vê uma sombra se movendo, e sussurrou: Quem está aí? Foi então que o homem desconhecido surgiu da escuridão, com um olhar ameaçador. Marta recua, mas o investigador aparece por trás dele apontando uma arma. Pare, identifique-se. O homem, com as mãos levantadas, respondeu: Meu nome é Miguel. Eu era um contato de Carlos. Ele me pediu para trazer uma coisa aqui. Marta olhou para Miguel com desconfiança. Carlos tinha muitos contatos, mas poucos em quem ela confiava. Miguel tira um envelope do bolso e o entrega ao investigador. Dentro, há uma foto de Carlos e um grupo de homens desconhecidos. E diz: Carlos estava perto de conseguir provas suficientes para prender esses caras, mas alguém o traiu. A ideia de que alguém próximo a Carlos pudesse traí-lo deixou Marta abalada. Seria Paulo? Ou talvez alguém que ela nem imaginava. De volta à delegacia, o investigador analisa a foto enquanto Marta observa, ansiosa. De repente, uma chamada urgente entra no rádio da polícia. Temos uma situação. O armazém está comprometido. Recebemos informações de que houve uma explosão. Precisamos ir agora, disse de forma urgente o investigador. Marta percebeu que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. Quem quer que estivesse atrás de Carlos agora estava tentando apagar todos os vestígios. Ao chegarem no armazém em chamas, Marta e o investigador observam os bombeiros e policiais correndo para todos os lados, mas o caos é evidente. O fogo consumia o armazém e, com ele, talvez as últimas pistas que poderiam levá-los à verdade. O investigador começou a questionar os policiais gritando: Alguém viu algo? Precisamos saber se há sobreviventes. Um policial respondeu: Encontramos alguém nos escombros. Os policiais retiram um homem ferido dos escombros. Marta se aproximou e percebeu que é Paulo, com o rosto coberto de fuligem e roupas queimadas. Em choque, ela perguntou:
Paulo, o que você está fazendo aqui? Paulo estava com muitas dificuldades para falar, mas respondeu: Eles descobriram. Eu tentei avisar Carlos, mas era tarde demais. Paulo sabia mais do que dizia, mas seu estado de saúde era crítico. Ele precisava ser levado ao hospital imediatamente. No dia seguinte, Marta foi visitar Paulo no hospital. Ele está deitado em uma cama com tubos de oxigênio e curativos. Marta e o investigador aguardam ao lado dele, prontos para ouvir o que ele tem a dizer. E então Marta, com a voz firme, disse: Paulo, você precisa nos contar tudo. Quem está por trás disso? Mesmo muito fraco, Paulo disse de forma determinada: É maior do que você imagina, Marta. Carlos sabia disso. Ele estava tentando expor uma rede internacional, mas alguém da polícia está envolvido. Eles sempre souberam de tudo. Marta sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A traição vinha de dentro e agora o perigo era ainda maior do que ela pensava. Marta e o investigador se reuniram em particular. Agora, eles sabiam que tinham inimigos em todos os lados e precisavam ser cuidadosos. Não podemos confiar em mais ninguém aqui. Precisamos encontrar essas pessoas por conta própria, comentou o investigador. Vamos terminar o que Carlos começou. Pelo menos agora sabemos onde procurar, completou Marta. E com isso, Marta e o investigador decidiram formar uma nova aliança. A verdade estava perto, mas o caminho seria perigoso. Marta voltou para casa para se preparar para a próxima fase de sua jornada. Ela se sentou à mesa e espalhou os papéis e então começou a formular um plano. Ela sabia que para acabar com a rede precisaria pensar como Carlos, e isso significava estar sempre um passo à frente. Dias depois, Marta e o investigador se encontraram em um local secreto. Eles receberam uma dica de que o líder da rede estaria lá, em uma reunião crucial. Enquanto estavam escondidos, o investigador sussurrou: É agora ou nunca, Marta. Vamos pegar esses caras. Eles sabiam que este poderia ser o momento decisivo e que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Eles contavam com a ajuda de uma pequena equipe de confiança e cercaram o local. Eles observam enquanto vários homens entram em um galpão. Cada segundo parecia uma eternidade, mas Marta sabia que precisava ser paciente. A verdade estava dentro daquele galpão. Finalmente chegou o momento, e o investigador disse através do rádio: Equipe, estejam prontos. Vamos invadir ao meu sinal. E foi então que, ao sinal do investigador, a equipe invadiu o galpão. O som de gritos, lutas e tiros encheu o ar enquanto Marta e o investigador se moviam cuidadosamente pelo local. A batalha foi intensa, mas Marta manteve o foco. Ela tinha uma missão: descobrir a verdade e honrar a memória de Carlos. No centro do galpão, Marta finalmente se depara com o líder da rede. Ele é um homem bem vestido, com um sorriso frio no rosto, e disse para Marta: Então, você é a viúva de Carlos. Ele falou muito de você. Marta, controlando a sua raiva, respondeu: E você vai pagar por tudo que fez a ele e a mim. As palavras de Marta foram carregadas de dor e determinação. Ela sabia que este era o momento pelo qual tinha esperado. A justiça finalmente tinha sido feita, mas o custo foi alto, e Marta sabia que algumas cicatrizes nunca se curariam. Finalmente eles foram presos e levados sob custódia. Com a prisão do líder da rede de contrabando, novas informações começaram a surgir. O investigador e Marta continuaram a revisar os documentos e depoimentos obtidos, buscando entender todos os envolvidos. Um nome que sempre aparecia, mas não parecia se encaixar completamente, era o de Ana. Marta sabia que ainda havia algo a descobrir sobre ela. Foi então que o investigador olhou para ela e disse: Marta, eu tenho a impressão de que Ana sabia mais do que revelou. É possível que ela tenha sido uma peça-chave para Carlos. Marta percebeu que, embora Ana tivesse se mostrado uma vítima, sempre havia algo que não fazia sentido.
Por que Carlos confiaria tanto nela? O que ela realmente sabia? Marta decide confrontar Ana novamente para obter respostas definitivas. Elas se encontram no mesmo café discreto, onde já tinham conversado antes. Marta, calma e direta, disse: Ana, nós precisamos falar mais uma vez. Eu sei que você está escondendo algo. Carlos confiou em você mais do que em qualquer outra pessoa. Por quê? Mesmo hesitante, Ana começou a falar. Marta, eu tentei proteger você. Eu tentei proteger Carlos, mas havia mais em jogo do que você podia imaginar. Ana parecia assustada, mas também exausta. Era como se estivesse carregando um peso por tempo demais e agora não tivesse escolha a não ser falar. Ana respirou fundo e continuou. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Meu nome real é Mariana. Sou uma agente infiltrada da polícia. Carlos e eu trabalhávamos juntos para tentar desmantelar a rede de contrabando. Ele confiava em mim porque eu era sua conexão com as autoridades. O mundo de Marta tremeu com a revelação. Tudo o que ela pensava saber sobre Ana, ou melhor, Mariana, mudou num instante. Com surpresa, Marta questionou. Você é uma policial? Então por que você não disse nada antes? Ana, ou melhor, Mariana, respondeu. Meu disfarce era crucial para a operação. Carlos se envolveu demais, começou a tomar riscos que não deveria e ficou emocionalmente comprometido. Quando ele tentou sair, ficou em uma posição ainda mais vulnerável. Ele estava em perigo e eu sabia que, se a rede descobrisse, iriam atrás dele. Foi por isso que o seguimos até o motel. Eu não sabia que era tarde demais. Marta, agora ciente de que Ana era na verdade Mariana, uma policial infiltrada, começou a entender o perigo em que todos estavam envolvidos. Carlos tentou sair da rede e, ao fazê-lo, colocou todos em risco, inclusive Mariana. Marta, com voz demonstrando sua tristeza, disse: Você poderia ter me contado. Eu teria entendido, teria ajudado. Eu queria, Marta, respondeu Mariana. Mas Carlos estava desesperado e eu estava com medo de que, se você soubesse, você também estaria em perigo. Agora, eu sei que ele te colocou em uma posição impossível. Sinto muito. Mariana continua explicando que a rede de contrabando que Carlos tentava expor tinha ramificações profundas dentro das instituições. Carlos encontrou evidências suficientes para derrubar toda a organização, mas sua morte prematura e o envolvimento de agentes corruptos dentro da própria polícia tornaram tudo mais perigoso. Após explicar tudo para Marta, Mariana disse: Precisamos de sua ajuda, Marta. Você é a única que pode confirmar o que sabemos e continuar o trabalho que Carlos começou. Temos que garantir que ele não tenha morrido em vão. Marta percebeu que a jornada de Carlos não era apenas uma questão de traição pessoal. Era sobre um homem que, apesar de seus erros, tentou fazer a coisa certa e acabou pagando o preço máximo. Sem titubear, Marta atendeu o pedido de Mariana. Vou ajudá-la, Mariana, por Carlos e por mim. Mas quero que tudo isso termine logo. Quero poder viver em paz novamente. Mariana, com um leve sorriso no rosto, garantiu. E nós vamos, Marta. Vamos garantir que a justiça seja feita, custe o que custar. Agora que Marta sabia a verdade sobre Mariana, a prioridade era finalizar o que Carlos havia começado. Com informações novas em mãos e uma compreensão mais profunda dos riscos, elas precisavam de um plano cuidadoso para expor os envolvidos. Elas se encaminharam até a delegacia e contaram tudo para o investigador, que disse: Temos que agir rápido. A rede já sabe que estamos chegando perto. Precisamos expor o agente corrupto dentro da polícia e pegar o líder antes que eles sumam para sempre. Que Mariana, determinada, completou. Carlos deixou pistas suficientes para provar que o agente corrupto está ligado diretamente ao líder da rede. Vamos precisar de todas as evidências, e talvez até de alguém dentro da organização,
para testemunhar contra eles. Marta observou Mariana com uma nova admiração. Ela não era apenas a mulher com quem Carlos estava envolvido, mas uma aliada crucial na busca por justiça. Uma ideia perigosa começou a surgir na mente de Marta. Se Mariana tinha um disfarce que poderia enganar a rede, talvez elas pudessem usar isso a seu favor uma última vez. Marta, hesitante, mas determinada, sugeriu: "E se usássemos você, Mariana, como isca? Poderíamos marcar um encontro com o líder, fingindo que você tem novas informações para negociar." Mariana, surpresa, mas pensativa, disse: "Isso é arriscado, mas se funcionasse, poderíamos atraí-los para uma armadilha e pegar o agente corrupto de uma vez por todas." O investigador acrescentou: "Se formos por esse caminho, precisaremos de cobertura completa e um plano de retirada. Estamos lidando com pessoas que não hesitarão em matar." Foi então que, juntos, a equipe decidiu armar o encontro em um local abandonado fora da cidade, um velho depósito que oferece boas posições para uma emboscada. Mariana finge entrar em contato com a rede, dizendo que tem informações valiosas e quer negociar. O ar estava pesado de tensão. Cada um sabia que esta poderia ser a última chance de desmantelar a rede e capturar os responsáveis. Mariana, disfarçada e pronta para a missão, se preparava para o confronto. Já posicionados, eles observavam a chegada de vários carros escuros. Homens armados descem, varrendo a área com seus olhos. O líder da rede, um homem alto e intimidante, desce do carro com uma expressão de confiança e diz: "Mariana, achei que você já estivesse fora do jogo. O que te traz de volta?" Mariana respondeu firmemente: "Eu tenho informações que você vai querer ouvir, mas primeiro preciso de garantias." A tensão aumentava a cada segundo. Todos sabiam que qualquer movimento em falso poderia acabar em um banho de sangue. E Mariana começa a negociar, mantendo a atenção do líder da rede. No entanto, o clima se torna cada vez mais tenso, com os capangas olhando desconfiados ao redor. Marta e o investigador aguardam o sinal para agir. Era agora ou nunca. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto todos aguardavam o momento certo. Até que, sussurrando pelo rádio, o investigador diz: "Espere, espere, agora." E então, a equipe da polícia invade o local. Uma batalha rápida e intensa se desenrola, com tiros ecoando pelo ar. Em meio ao caos, um dos policiais à paisana que estava na operação de repente se vira contra seus próprios colegas, disparando contra eles. É o agente corrupto, revelado como traidor. O traidor estava entre eles o tempo todo. Marta observou com horror quando o agente começou a atirar, tentando proteger o líder da rede. Mariana gritou: "É ele! É o agente corrupto!" Marta, cheia de adrenalina, corre em direção ao traidor, enquanto Mariana e o investigador se enfrentam com o líder e seus homens. Marta consegue desarmar o traidor, chegando por trás sorrateiramente. Após desarmá-lo, Marta, com determinação nos olhos, perguntou: "Por que você fez isso? Por que traiu todos nós?" O agente corrupto, demonstrando frustração, mas sorrindo ironicamente, disse: "Carlos sabia demais. Ele pensou que poderia acabar com a rede sozinho. Eu apenas garanti que ele não estragasse tudo." As palavras do traidor apenas confirmaram as suspeitas de Marta. Carlos estava mais perto da verdade do que ela poderia imaginar, e sua morte foi o preço por sua coragem. Com o agente corrupto preso, a equipe da polícia consegue finalmente dominar o líder da rede. Ele é algemado e levado para a viatura policial. Olhando para Marta com um sorriso frio, disse: "Você acha que ganhou, mas ainda há muitos de nós por aí. Isso não vai acabar aqui." Foi então que Mariana se aproximou de Marta e respondeu: "Mas hoje demos um grande passo. E vamos continuar lutando até que cada um de vocês estejam atrás das grades." Marta sabia que a luta ainda não tinha terminado,
mas este era um grande passo para a justiça. O sol nascia no horizonte, iluminando a cidade em uma nova luz. Marta retornou para casa, exausta, mas aliviada. Ela havia cumprido sua promessa a Carlos e a si mesma. Marta se senta em sua poltrona, olhando para o porta-retratos de seu casamento com Carlos. Desta vez, o olhar dela não é de tristeza, mas de aceitação e força. Ela sabia que Carlos tinha seus defeitos, mas no final ele tentou fazer a coisa certa, e agora ela também havia encontrado um novo propósito. Marta olhou para o porta-retrato sorrindo levemente e disse: "Você não morreu em vão, Carlos. Vamos fazer justiça por você." A vida de Marta mudou para sempre, mas ela descobriu uma nova força dentro de si. Ela havia perdido muito, mas também havia ganho algo inestimável: a verdade, a justiça e uma nova razão para seguir em frente. E assim, chegamos ao final desse episódio. Inscreva-se no canal, ative as notificações de novos episódios e deixe o seu like. E se você deseja assistir mais episódios como esse, clique na nossa playlist.